Bom dia, meus amados irmãos e irmãs que me acompanham neste canal do YouTube. Eu quero, em nome de Jesus, cumprimentar você com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que o seu sábado seja muito abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, dando continuidade, nesse estudo que começamos, falando sobre as bênçãos de Deus. Hoje, eu vou falar sobre o perdão, que é uma das melhores notícias que a Bíblia contém. O dom do perdão de Deus é a melhor notícia que a Bíblia contém. Ela vem bem de encontro a todas as nossas necessidades básicas, como homens e mulheres que somos pecadores, claro que perdoados por Jesus Cristo, e o perdão estabelece de volta para sempre o nosso relacionamento com Deus, o Pai. Amados, sem perdão, ninguém poderia receber nenhuma paz. Não poderíamos receber alegria, ter renovada a esperança duradoura em nossos corações. É com o perdão que você pode se desvencilhar, se despedir, possa usar o termo que você quiser, de toda acusação, de toda culpa, de toda vergonha e de todo medo. Porque Deus, ele é o eterno Criador, ele é o juiz santo, justo de toda a terra. Ele é o governador, irmãos, moral de toda a humanidade. Ele se certifica de que todo pecado é justamente punido. Isso, sabe o que significa? Que cada um de nós deveríamos ser condenados à perdição eterna. Ninguém pode esperar ser digno de estar diante de Deus somente por causa da sua bondade e, e isso porque ninguém consegue cumprir perfeitamente os padrões de justiça de Deus. Mas Deus deseja grandemente restabelecer o relacionamento de amor com a sua criação, que ele tanto desfrutou antes da sua queda, antes de Adão e Eva pecar lá no paraíso. A Bíblia fala que Deus visitava o casal todas as tardes. Amados, se nós formos fantasiar assim, pensar, sabe, como era o relacionamento de Deus, o Pai, com aquele casal, Talvez eles sentassem em algum lugar, conversassem a respeito de tudo que havia acontecido lá no jardim. Pensa, amados, Deus tem um grande desejo de perdoar os pecados do mundo, a fim, sabe do quê? De reconciliar toda a humanidade. Mas como ele é um Deus justo, pode fazer determinada coisa. Ele não ignora o pecado, porque se ele fizesse isso, ele seria um Deus injusto. Mas se ele julgar todos os nossos pecados juntamente, todos nós seríamos separados dele para sempre. Mas glória a Deus que as boas novas são que nosso Deus, ele é misericordioso, gracioso, e o perdão de Deus tem proporcionado a nós, a nossa própria natureza, o amor de Deus. E ele encontrou o meio pelo qual pode ser tanto o juiz justo do universo quanto o salvador do mundo. A solução achada por Deus foi a cruz. O Pai enviou seu único filho a este mundo, que estava perdido, para viver uma vida perfeita aqui na terra, morrer a morte de cada um de nós, os pecadores. Amados, quando Jesus morreu na cruz, Deus resolveu, de uma forma geral, todo o pecado do mundo inteiro. Sabe o que isso significa? Significa que você e eu não estamos mais condenados por Deus por causa do pecado. E isto, amados, é um dom precioso do perdão que eu e você recebemos quando Jesus Cristo foi àquela cruz, morreu a nossa morte e nos deu vitória sobre o pecado, sobre toda a malignidade procedentes do pecado sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Agora,
Nós somos justificados por Deus pela fé. E essa atitude de perdão do Pai envolve muito mais que a remoção dos pecados do nosso passado. A justificação pela fé nos garante o direito, pensa, de nós nos achegarmos diante de Deus. E é pela fé que nós temos sido justificados. Sabe, isso significa sermos justificados, sermos justos como se nunca houvéssemos pecado. E é desta forma que Deus opera a sua graça sobre nós. Não tem nada a ver com qualquer coisa que tenhamos feito ou que venhamos a fazer para que possamos ser justificados para com Deus. A bondade fluente do Pai, a misericórdia em Cristo fez e faz com que se torne possível nós nos livrarmos de todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Tenha certeza que muitos, ou até mesmo você e eu, questionamos como pode ser isso, né? Eu quero te dar uma resposta segundo a palavra de Deus. A resposta, irmãos, está na poderosa apreciação de Jesus, da sua morte, que nos proporcionou que nós, como crentes em Cristo Jesus, fôssemos resgatados da nossa maneira vil de viver. Porque Jesus, amados, ele viveu a vida que você e eu deveríamos viver. Então ele morreu a morte que você e eu merecíamos morrer. Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra, mas morreu, a Bíblia conta a história, você lendo, como o pior dos pecadores. Ele morreu a morte que você deveria morrer e eu deveríamos morrer, a fim de que nós recebêssemos a vida que agora eu e você vivemos. E como resultado da fé, da nossa fé, se levante com retidão diante de Deus e diante do Pai, como se você nunca tivesse pecado. É claro que devemos manter uma confissão contínua, confessando sempre os nossos pecados e buscando um perdão contínuo diante de Deus para as nossas vidas. E como uma atitude positiva em resposta ao perdão de Deus, eu e você devemos também, amados, perdoar uns aos outros, para que o nosso relacionamento com o nosso Pai nunca seja interrompido. E o perdão de Deus é um fato irrevogável, põe isso no teu coração, imutável e eterno. O sacrifício que ele fez é eterno. Você foi perdoado, eu fui perdoada de uma vez por todas. Deus é o nosso Pai misericordioso. Eu e você, segundo a palavra de Deus, nunca vamos chegar diante de Deus como pecador diante de um juiz. Ele removeu de uma vez por todas, lá na cruz, pelo derramamento do sangue de Jesus, toda a culpa do pecado, da condenação, para sempre. Por isso, adore a Deus, adore o seu nome santo e a natureza de Deus. E eu quero deixar os Salmos que fala assim para nós. Salmos 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele a quem as transgressões são perdoadas e a quem os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus, o Senhor, não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. E o Isaías 43, 25, ele fala assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro, amados. E ele ainda diz mais assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aleluias, glória a Deus. Isso está no Salmos 103, verso 11 e 12. Amados, somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, em nome de Jesus, a Bíblia fala para nós que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, se fez pecado por nós, para que nele, você e eu, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o grande amor e misericórdia, perdão e bondade do Senhor para conosco. Homens e mulheres pecadores, sim, porque a nossa natureza é do pecado, mas perdoados por Jesus Cristo. Quero fazer com você uma declaração de fé. E quando você ouvir essa palavra, repita no final, como eu estou repetindo, estas palavras: eu confesso e declaro que me levanto justificado, completamente limpo na presença do meu Pai Celestial. Eu ando na luz da palavra de Deus e sob, debaixo do sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, que me limpa de todo pecado. Eu sei que o perdão que Deus tem me concedido, ele é completo, ele é incondicional e permanente, e que não estarei mais debaixo de condenação, pois Jesus Cristo de Nazaré é minha completa justificação. Na cruz, Jesus morreu minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele tomou os meus pecados para que eu compartilhasse da sua justiça. Fui completamente aceito em amor por Deus através de Jesus Cristo. Eu declaro que nem demônios, principados ou poderes malignos tenho nem eu mesma tenho o próprio poder e nem o diabo de me acusar de nada. A mim, que o Senhor Jesus te abençoe. Que todos os nossos pecados e as nossas culpas e vergonhas desapareçam para sempre. E ninguém, amados, está escrito lá no livro de Miqueias, poderá trazê-los de volta, porque Deus lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E agora o nosso alvo, meus amados, é agradar a Deus, aquele que nos salvou. E nós vivemos no Espírito da sua graça e andamos no perdão de Deus. Amém? Que o seu sábado seja muito abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não deixe de compartilhar, não deixe de dar um joinha lá no meu canal, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. É a bênção de Deus para nós, o perdão. Amém?